Oi, gente! Eu sou a Camille, tô aqui junto com a Maria Eduarda e com a Carla. E nós viemos falar um pouquinho sobre o tema de violência de gênero. A Carla, nossa convidada hoje, mais que especial, ela é capitão da Polícia Militar de Santa Catarina, subchefe na Secretaria de Programas Institucionais, graduada em Direito, bacharel em Ciências Policiais e especializada em Ciências Criminais. Atua hoje na Rede Catarina, né, de proteção à mulher. Então tenho certeza que ela tem muito a trazer pra gente nesse bate-papo. Obrigada, Carla, por ter aceitado o convite. Oi, meninas. Muito obrigada, né? Para mim é uma honra estar aqui presente, pra gente debater um pouco sobre esse tema que, apesar de não agradável, é um tema muito importante hoje na nossa sociedade, né? Que não tem a violência doméstica, ela abrange todos os níveis sociais, níveis geográficos, então é nosso dever como cidadão também, né, termos informações, tirar dúvida, debater para poder, de fato, poder ajudar alguém, né, que com certeza a gente conhece pessoas que precisam dessa ajuda. Sim, com certeza. E a gente tem um estigma, né, quando se fala de violência de gênero e acaba achando que é só agressão física no caso, né? Claro, são tipos de agressões, mas a gente gostaria que tu explicasse um pouco sobre os tipos de violência. Então, hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, né, que trata exatamente sobre a violência contra a mulher, né, violência de gênero, né, baseada no fato dela ser mulher. E a Lei Maria da Penha, ela traz 5 tipos de violência, né? A violência física, né, que é o que você falou, a violência psicológica, patrimonial, moral e sexual. Então, como tu bem falou, né? Antes as pessoas tinham essa ideia de que eu só sofria violência se tinha uma marca física em mim. E hoje, por a gente estar aqui num tema de psicologia, né, até é bom falar um pouco mais sobre a questão da violência psicológica. Hoje as mulheres já entendem, né, mais que a violência psicológica, ela às vezes é tão gravosa e tão danosa ou mais do que a física, né? Ela traz danos ali, né, na autoestima da mulher, no psicológico mesmo por anos, né? Então, inclusive em 2021 foi instituído o crime de violência psicológica, que apesar de já estar lá na lei dizer, violência psicológica é crime, mas como, né? Então, foi no Código Penal desde 2021 crime de violência psicológica, né? Que é bem importante dizer. A violência patrimonial também acontece muito, né? A gente fala mais em relações conjugais de homem e mulher, muitas vezes do marido, namorado, que controla o dinheiro da mulher, então muitas vezes ela nem tem a dependência dele, mas ela entrega o dinheiro, ele controla o trabalho dela, né, os objetos de trabalho, então também é uma forma de violência. A violência sexual, que às vezes mesmo no relacionamento é muito comum, né, da questão mesmo de privar a mulher daquela liberdade sexual ou dos métodos contraceptivos, né, então tem toda essa questão. E a violência moral, que são os crimes de calúnia, difamação e injúria, o xingamento, né, da mulher, então é uma violência moral. São vários tipos de violência. A Lei Maria da Penha hoje é uma das principais leis do mundo que tratam sobre violência contra a mulher, então, de certa forma, a lei, ela tá muito bem, ela estabelece muito bem as proteções, os tipos de violência, e o nosso desafio, na verdade, é fazer valer a lei, né? Então, esse é o nosso grande desafio hoje. E já puxando o gancho ali que tu falou das relações conjugais, né? A gente queria perguntar se com a tua experiência profissional, né? Na verdade, a gente nota que o agressor, às vezes, ele tem outras impressões de que não violentei, não. E se tem alguma evolução a respeito desse pensamento dos homens de negar e culpar a mulher, de negar e culpabilizar a mulher, né? Sim, a própria mulher, ela muitas vezes se sente culpada, né, daquela violência que ela sofre, é um desafio diário. Né, muitas vezes quando nós vamos atender uma mulher, ela fala, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, por isso aquele me bateu, né? Então a gente nota essa tendência porque ele mesmo faz isso, né? Tem até um termo que ficou muito famoso que é o gaslighting, né? Que é exatamente essa manipulação do homem de fazer a mulher se sentir louca, de fazer ela sentir que ela é a culpada, então ela entra ali naquele mundo, né, de paranoia como se ela fosse a culpada de tudo, enquanto ele desde o início foi, né, fazendo ela se isolar, fazendo ela não ter ninguém para confiar, achando que, né, botando a autoestima dela lá embaixo, né, que então o agressor ele costuma fazer isso. Primeiro ele enche ela de
né, de elogios, de carinho, como se aquilo fosse, o ciúme dele fosse disfarçado de amor, né, todo o ciclo, né, da violência. E depois ele quer isolar, ele quer controlar, ele não deixa ela sair de tal forma. Então, por exemplo, se a mulher sai com a roupa curta, então ela foi a culpada, né, de acontecer algo. Né? Ela não pode sair de batom vermelho. Então, assim, ele proíbe muito ela. Então, na visão dele, muitas vezes dela, ele não faz nada demais, né? Sim. É simplesmente... Isso vem muito da cultura da nossa sociedade. Infelizmente, hoje, de muitos homens ainda acharem que a mulher é uma posse, né? De não aceitar o fim, porque não aceito que aquela mulher não vai mais me querer, né? Que ela pode andar com as próprias pernas, né? E ter a vida dela, né? Então, muitos homens ainda não aceitam isso. Mas se tu me perguntar, teve uma evolução nisso? A evolução que eu vejo, na verdade, é que hoje em dia se enxerga isso. Antes não se enxergava, era né? Mascarado. Muito mascarado. Assim. Então hoje sim. Tanto que esse termo gaslighting foi escolhido, ali eu vi um artigo, né? Foi escolhido a palavra do ano de 2022, porque teve um aumento no número de pesquisas no Google dessa palavra enorme, porque então as pessoas estão sabendo o que significa, a mulher está cada vez mais ciente do que é uma relação tóxica, do que é uma relação abusiva, né? O que antes ela demorava muito a perceber, né? Então às vezes só percebia quando levava o primeiro tapa, quando acontecia algo mais grave. E hoje não, né? A gente, vamos perceber os sinais. Será que ele tá muito ciumento? Ele tá me proibindo de fazer isso? Ele tá falando mal das minhas amigas? Não quer que eu saia sozinha? Então você já nota indícios que podem prevenir antes de tornar uma macroviolência, né? Você tá vivendo ali pequenas violências no seu dia a dia, antes daquilo ficar pior, algumas mulheres já conseguem visualizar e sair. Então, na minha visão, a evolução que a gente tem é essa. Sim. E quão afetada é a saúde mental dessa pessoa, né? Que vive sendo colocada para baixo, que vive se tendo como minoritária ali naquela relação. E acreditando que esse ciúme que eles usam como motivo é uma coisa normal, né? Às vezes a mulher acha que não, como tu falou, eu tô ficando louca, não é nada disso, e aí que vai mascarando. É fofinho, o ciúme, né? Ele me ama, né? Então ele fala, não, eu tô fazendo isso porque eu te amo, eu tenho cuidado contigo. Então a mulher, no início, ela fica ali encantada, achando que o ciúme dele é uma demonstração de amor. E na verdade não é. Quando vê, ela tá envolvida tanto assim de que ela realmente acredita que ela não serve pra nada, porque ele diz na cara dela, né? Ninguém vai te querer, né? Tu não tem capacidade pra nada. Então, aquilo entra a autoestima dela, né? O que é a nossa autoestima, né? É tudo que a gente faz na vida, né? Dela acreditar, ela tem zero capacidade de sair daquela relação, porque ela de fato acha que não vai ser mais capaz de nada. Né? Então é todo um trabalho para reconstruir aquela imagem que ela tem de si própria, né? É bem complicado mesmo. Sim. Eu queria que você falasse um pouco, a gente queria saber se tu percebe na tua área de atuação um aumento desses casos de pessoas que sofrem violência de gênero e a tendência que ela tem ao suicídio. Assim, a gente não vê muito uma relação direta, tá? Assim, como regra, né? Tudo a gente fala como regra porque tem as exceções, né? Então, existem, né, desde quando eu atuo na área, casos pontuais de mulheres que desenvolveram depressões profundas e até tentaram o suicídio. Inclusive, quem salvou uma delas, quem salvou ela própria foi o ex-companheiro do suicídio, né? Então, ela desenvolve uma depressão e ela pode ter essa tendência, mas são casos bem pontuais, assim, não vejo uma ligação como regra, né? Mas falando das questões de tendência suicida, o que me chama a atenção, na verdade, é o lado oposto, né? O homem, ele tem muito mais essa tendência. Tanto que a gente vê os casos de feminicídio seguidos de suicídio do homem, eles são altíssimos. Sim. Então ele mata, né? O agressor, ele mata a mulher e se mata logo em seguida. Por quê? Porque ele não quer conviver com aquilo, enfim, inúmeros fatores, né? Realmente, a mente do agressor da mulher, ele é diferente, porque às vezes, ou ele vai, mata e se entrega logo em seguida na polícia, então ele é um bandido diferente, né, que o bandido faz um crime e quer correr, né, não, ou ele se entrega, muitas vezes também se mata, ou mata quem tá ao redor, mata filho, então é algo que é uma coisa que toma conta, né, algo muito passional, toma muito conta dos ânimos. Então essas tragédias envolvendo violência doméstica e feminicídio são enormes por conta disso, né? De casos assim, já vi
do homem atear fogo na casa, com o filho dentro, com a mulher dentro, e não se preocupar com o que vai acontecer, né? Então a tendência do homem dessa tragédia ela é bem maior da mulher do que a mulher. Que não fica só ali no momento da agressão, enfim, é uma coisa que envolve a longo prazo, né? Envolve todo um contexto, né? Sim. É bem complicado mesmo, e é difícil de prevenir por isso, né? Porque a gente, como é muito passional e geralmente está dentro de casa, em 4 paredes, tu pode botar uma viatura passando na rua e tu não vai ver o feminicídio que está acontecendo dentro de casa. É bem complicado por isso. Por isso que a gente sempre tende a pensar em como prevenir de fato, né? Sim. E quando se fala em violência de gênero, eu acredito que a maioria das pessoas tem uma percepção de que só acontece em relações conjugais, por exemplo. E aí a gente gostaria que tu falasse um pouquinho de outros ambientes que acontece essa violência. Exato. A Lei Maria da Penha traz 3 situações, digamos, para estarem abrangidas nela, né, na violência doméstica. E de fato, né, muitos pensam, então é só marido e mulher, né? Ela traz primeiro, né, que é isso, que é a relação íntima de afeto, mas é independente de coabitação. Então, a relação íntima de afeto abrange até um ficante que eu conheci. Estou ficando há uma semana, sei lá, fiquei ontem, tive uma relação íntima, se ele me violenta, eu tô abarcado pela Lei Maria da Penha. Então, além dessa relação conjugal, existem as relações de namoro, de mais fracas, né? Na unidade doméstica, o que é a unidade doméstica? Indivíduos que estão ali vivendo no mesmo ambiente doméstico, independente de ter parentesco ou não. Então, a gente pega muito o caso de uma diarista com um patrão, por exemplo, né? De uma pessoa que trabalha no lar. Há um caso de violência, está abarcado pela Lei Maria da Penha. E no âmbito da família, que aí envolve todos os laços ali. Então, se pegar irmão, irmã, sogro, tio, avó, tudo isso está englobado. E tem um tipo de violência que eu costumo falar que às vezes não se presta tanta atenção, mas é uma das mais complicadas, que é a do filho contra a mãe. Né? Bem difícil. Primeiro porque aquele amor de mãe é incondicional, né? Então a mãe não quer que o filho vá preso de forma alguma. E geralmente está envolvido o quê? Com droga, bebida. Então é uma violência patrimonial muito grande, né? Ele desfaz de todos os bens, ele toma conta de salário, ele faz tudo, né? Usa droga, vai só incomodar e pratica a violência contra aquela mãe e que ela não quer ver a punição. Ela quer que ele fique bem e tudo. Mas assim, exato, ela precisa de uma força a mais, né? Se pro relacionamento conjugal já é difícil, imagina uma mãe denunciar um filho, né? Uma mãe querer que o filho vá preso, ter uma medida protetiva contra um filho. Então, esses casos não são muitos, né? Cerca de 10% do que a gente atende. Mas assim, a gente vê um crescimento e vê uma grande dificuldade, né? E nesses casos, o psicológico dessa mãe é 100% afetado, né? Porque, imagina, ela não vai querer denunciar o filho dela, ou como tu falou, querer que ele seja preso, nem nada do tipo. Então, o psicológico é bastante afetado, né? E ainda tem aquela questão de eu criei essa pessoa, o que eu fiz de errado pra ela fazer isso. Então, né? O peso do psicológico ali... Ela acha que ela vai ter algum tipo também de culpa naquela situação dele ter, né? Porque, como eu falei, muitas vezes ele tá pro lado do vício em álcool, em droga, tá em situação de rua, né? Porque daí ele sai de casa e ela não sabe o paradeiro dele, depois ele volta só pra pegar mais coisa e depois ir embora. Então, afeta demais a vida dela e, como tu falou bem, sim, realmente ela se sente culpada pela criação, né? Sim, é uma situação bem complicada, né? De intervir, assim, e tenho certeza que um atendimento psicológico seria completamente essencial nesses casos, né? Sim. Eu queria saber um pouco também sobre os serviços que tem hoje disponíveis para que essas vítimas acessem. Os serviços de proteção, também para que o nosso público entenda aonde pode chegar, né? Entenda como proteger alguém que conhece, que eu acho que quase todo mundo conhece alguém que já sofreu violência doméstica. Exato. Então, para que a gente esteja a par, porque conhecimento é poder também, né? Então, é importante a gente falar disso, porque existe toda uma rede de atendimento para a mulher, né? A gente só trabalha em rede porque, de fato, a polícia sozinha não vai fazer nada, porque o problema daquela mulher não é criminal, às vezes criminal é o mínimo,
né? Então a gente trabalha junto com vários órgãos e com a sociedade também. Então, por exemplo, né? Assistência social. Então, aquela mulher tem direito, se ela não tem condições financeiras, ela tem direito a um aluguel social, a pedir, né, um auxílio ali estatal para ela poder se reerguer, né? Porque a mulher, quando ela tem uma dependência financeira, ela sai como maior prejudicada. Então, ela que tem que sair de casa muitas vezes, ela que tem que levar o filho, ela que sai. Então, o autor da violência às vezes está lá, não acontece muita coisa e ela tem a vida toda mexida. Então, tem que se dar mais direitos para essa mulher. Então, além da questão da assistência social, a gente tem a assistência psicológica, óbvio, né, que é muito importante. Assistência jurídica é importantíssima também. Então, ela tem direito ali, né, se precisar de uma defensoria pública. Existe um projeto da OAB também que dá uma assistência gratuita para a mulher, porque na maioria dos casos envolve questões de divórcio, pensão, né, visita, compartilhamento, guarda, enfim. Então existe toda essa questão para ser resolvida no âmbito civil, independente do criminal, né? Então ela não sabe, ela precisa ter esses esclarecimentos e ter isso acertado, né? Então essa assistência jurídica é muito importante. E a lei traz diversos, entre aspas, benefícios para a mulher vítima de violência para que ela consiga. Então, assim, existe a previsão dela ter uma vaga garantida da creche para o seu filho, né? É importantíssimo, perto da casa dela. A manutenção do vínculo trabalhista, se ela precisar se afastar, aquela mulher não pode ser demitida. Né? Então, além da lei prever todos esses direitos, ela também tem os serviços, né, estatais, e sem contar ali polícia militar, polícia civil, né? A questão da medida protetiva hoje, para a mulher pedir é muito mais fácil, ela pode pedir online, ela pode pedir tanto no Tribunal de Justiça, pode pedir diretamente no site da Polícia Civil. Então as coisas estão mais facilitadas para ela fazer um boletim de ocorrência. Então ela não precisa ir lá na delegacia, às vezes se deslocar, né? Tem toda a questão, né? Às vezes tem vergonha de ir, né? A questão, como é que você é atendido, como é que isso. Então ela tá lá na casa dela, ela pode fazer o pedido. E, né, nos casos de emergência, ligar para a Polícia Militar, 190, daí ela tem todo o atendimento também depois da Rede Catarina, que é o programa que eu coordeno. Existe o botão do pânico, que é bem interessante falar. A mulher que tem a medida protetiva, a gente instala o botão do pânico no celular dela e quando tem um caso grave de descumprimento, ela aciona a polícia no toque do celular. Então, pela geolocalização dela, a guarnição policial mais próxima consegue ser acionada para atender aquela ocorrência. Então ela não precisa falar nada, ela acionou o botão do pânico, já aciona como emergência lá na central, a guarnição vai e chega onde ela estiver, sabe? Importante, então, né? Meu Deus. São muitos meios, principalmente ali o botão do pânico para mim é uma ferramenta incrível, porque a gente já conseguiu prender em flagrante muitos autores, no caso do botão do pânico, né? Então a gente pensa, nossa, quantos feminicídios que a gente conseguiu evitar. Então, às vezes a gente olha um número alto de violência, mas a gente esquece de olhar para o que a gente conseguiu evitar nessas situações, né? Então, é muito importante a mulher se sentir protegida hoje, saber que tem todos esses serviços, porque aí ela vai se sentir mais encorajada a denunciar. Se antes ela dizia, não sei se vou denunciar porque não vai dar em nada, existia muito isso, né? Não faz BO, não vai dar em nada. Não, hoje ela tem todo um... Então, assim, se a gente encoraja ela a denunciar, a gente tem que ter um aparato por trás para garantir que ela vai ser bem atendida. Senão, de nada adianta. Aquela mulher vai perder a credibilidade, vai embora e não volta mais. Ou volta depois, pior, né, às vezes. Sim. Vítima mais grave. Então, é isso, né? Existem inúmeros serviços que ela pode... E esse botão do pânico eu achei muito interessante. Qualquer lugar que a mulher esteja, que acontecer algo, ela pode acionar o botão e vocês... Isso, só que tem que ter internet, ela tem que estar com a localização ligada, né? Então, ela apertou, já se sabe exatamente onde está o celular. Então, se ela às vezes está em movimento, está num carro, está sendo perseguida, ela consegue também, os policiais conseguem acompanhar todo o trajeto que ela tá tendo que passar, né? Para fugir daquela agressão. Então, é bom por isso, né? Também. Sim. Há mais alguma coisa que tu queira compartilhar conosco sobre a Rede Catarina ou sobre a tua experiência profissional? Algum caso que tu queira falar? Esse espaço está totalmente aberto para
tu colocar aí as tuas experiências, enfim. Não, eu acho interessante a gente falar do programa Rede Catarina, até porque a gente tô aqui por conta disso, né? Que é um programa que surgiu na Polícia Militar desde 2017, para realmente visando proteger as mulheres vítimas de violência. Porque o que acontecia, né? A Polícia Militar atendia uma ocorrência ali emergencial e aquela coisa, não sabia o que acontecia depois com aquela mulher. O índice de retorno para o autor era muito grande, né? Então a gente vê que às vezes tem esse preconceito da mulher que sofre violência, que depois vai voltar para ele. Então existia toda essa questão ao redor dos atendimentos de não se saber depois o que é que ela vai fazer. Será que ela vai ter um acompanhamento? Será que aquela mulher vai voltar com ele e vai gerar uma outra ocorrência ou depois pode até morrer? Então ficava essa dúvida. Então, decorrente disso, foi criado o programa para que fossem criadas guarnições específicas para fazer visitas para essas mulheres. Então, hoje a gente fiscaliza a medida protetiva de urgência, que é aquela medida deferida pelo juiz, geralmente ali de proibição de não pode se aproximar a menos de 200 metros, ou afastamento do lar. Então o juiz ele dá aquela medida e os policiais recebem para fiscalizar se está sendo cumprida. Então tem tido, né, efeitos muito bons, porque a gente fiscaliza ao mesmo tempo que vê quais serviços que essa mulher vai precisar, como a gente estava falando aqui da rede, né? Ela tem as dúvidas dela, ela não sabe, né, muito bem o que fazer, para onde recorrer, então os policiais dão todo esse apoio. E por outro lado, existe a questão também do acompanhamento com o autor, que às vezes é tão importante quanto, porque o autor que às vezes não dá importância para a medida, ele vê que existe um policial ali, 2 policiais no caso, que estão acompanhando aquela mulher. Então ele pensa, então não é tão, né, eu não posso simplesmente descumprir que nada vai acontecer, né? E eles também muitas vezes não entendem, o que é que eu posso, o que é que eu não posso, ou aquela questão que a gente falou mais cedo da negação, não, mas eu não fiz nada, né? Então, que isso, né? Então eles também às vezes não se sentem ouvidos, né? Precisam falar um pouco do que aconteceu. Então a gente vai lá, adverte ele das consequências do descumprimento, que hoje é um crime, né? Descumprir a medida. E algo que é interessante, acho que assim, para finalizar, é a questão de focar um pouco no homem, sabe? Hoje a questão da violência doméstica, ela focou muito na mulher, né? Claro, em conceder os direitos, em explicar para a mulher tudo que ela pode. Mas agora vamos focar um pouco no homem, para que aquele homem, não adianta aquela mulher estar recuperada, se aquele homem ele vai lá e pode vitimizar mais um, aí ele vai lá e vai em outra, e ele nunca vai estar ciente do que ele fez de errado, né? Então é importante, hoje existem os grupos reflexivos de homens, autores de violência, né, que são coordenados muitas vezes a maioria das vezes por psicólogos, né, para eles entenderem. Então é algo, né, continuado ali toda semana, ou de 15 em 15 dias, para eles entenderem um pouco os reflexos do que eles fizeram, o reflexo das masculinidades, o porquê, né, poderem falar. E eles se sentem, né, muitas vezes, eles vão lá como uma obrigação e saem de lá muitas vezes achando ótimo ter participado, porque eles criaram um ambiente que eles podiam dividir, podiam compartilhar e entender que aquilo lá tá errado. Então ele vai lá e não vai repetir mais aquele comportamento com outra mulher, né? Então hoje, no âmbito ali da violência doméstica, está se dando muita força para esses grupos reflexivos, para que o homem ele consiga também entender. Então a gente só vai conseguir parar a violência doméstica a longo prazo, assim, né? Mudando um pouco essa cultura, né? Então nós da Polícia Militar temos projetos em escolas para dar palestras sobre violência doméstica, para aqueles jovens entenderem desde cedo o que é o relacionamento abusivo, o que é que eu posso, o que eu não posso fazer com a minha namorada. Será que eu vivo em casa? Será que eu presencio uma relação de violência entre meus pais? O que é que eu posso fazer para ajudar? Então, lá desde mais novo, eles têm que entender sobre isso, né? Tem que falar, tem que estar nas escolas. Então, a prevenção ali primária mesmo, daquele jovem entender. E aí depois, né, fazer o trabalho também junto ao homem para desconstruir essa questão, né, que muitos realmente é questão cultural. Ele não entende que não pode fazer aquilo. Às vezes até, né, é ridículo dizer, mas acontece. Então, atuando na prevenção, atuando, né, com o jovem, atuando no homem e dando para a mulher
né, essa crença de que sim, eu vou ser bem atendida, eu vou poder confiar na polícia, enfim, no sistema penal, de que ele vai ser punido e tudo, né, a punição é algo importante também, apesar de não ser a única, né, e tudo isso, né, são vários braços para a gente poder, de fato, dizer, não, a violência doméstica, de fato, pode ser, né, diminuída, erradicada, enfim, né, o sonho é que seja erradicada. Mas é isso, sabe? Atuar em rede é dar apoio para essas mulheres. Então, como a gente falou aqui, nossa, com certeza a gente conhece alguém. Se a gente não conhece alguém que a gente sabe que está sofrendo violência, com certeza uma amiga que está passando por um relacionamento tóxico, a gente sabe, né? Sim. Então, a gente consegue identificar sinais e consegue puxar aquela pessoa. A mulher, ela só sai da situação com auxílio. Ela poucas vezes tem a capacidade de sozinha criar coragem e sair. Então a gente precisa estar lá, né, para esperar o momento certo que ela vai querer pedir ajuda e não, vou sair dessa situação. E aí a gente tem que estar lá para quê? Para que ela não volte, né? E volte para aquele ciclo da violência, né, que é o mais difícil. Então achei até, né, como uma mensagem final seria isso, sabe? Vamos estar atentos aos sinais, às mulheres ao nosso redor, às nossas, enfim, irmãs, amigas, primas, e ver de fato para conseguir ajudar, né? A gente pode estar evitando um feminicídio. Sim. Obrigada pela tua participação. Foi ótimo. Foi muito rico, assim, eu acho que é um assunto em que é pouco abordado, porque é difícil tu mexer em algo que dói, né? É difícil mexer em algo que talvez possa trazer lembranças ruins para algumas pessoas, mas é importante, é necessário e precisa cada vez mais ser falado para que a gente entenda que não é algo normal, mas é algo muito comum. E que ainda tá muito enraizado, né? Sim, é cultural também, né? A gente sabe que os índices no Brasil são bem mais elevados. Então, obrigada pela tua participação. Agradecemos demais, assim, a tua disponibilidade e toda a tua bagagem. Que possamos ter outras oportunidades como essa. Eu que agradeço, que foi, né, um bate-papo bem legal. E é bom saber que a gente está dando a devida importância hoje para um tema que antes muitas vezes não era dado, né? Ficava ali, muitas pessoas faziam de cegas para algumas situações e hoje está sendo trazido à tona, é objeto de debate, de gravação de podcast, né? Então, assim, é muito, muito interessante, né? Eu fico extremamente feliz de ter participado, tá? Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Acompanhe os nossos próximos episódios que vão ter temas muito relevantes também, assim como este. Obrigada.